Claro, se fazer Não, subir o preço. Oi, Lucy. Você me ligou? Liguei. Oi, Zé. Oi. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem, depois eu ia conversar com você. Pois é, você me falou que queria conversar comigo. E eu fiquei de te ligar e não liguei, ainda foi Mário. Puxa vida. Aí a gente conversa um pouquinho. Começou? Começou. Bom, enquanto o Rodolfo não vem, a gente vai falar as coisas mais importantes. As menos polêmicas. Você vai As polêmicas. também. Bom, Gente, eu tô com... então, essa sessão do seminário, que é a 16, que nós vamos fazer uma discussão, eu vou apresentar a estrutura topológica dela. Por incrível que pareça, ela tem uma estrutura topológica, porque tem só um esquema lá, atirado lá no meio, mas ela é muito importante porque o Lacan está falando, e aqui foi situado um esquema, e eu vou fazer, vou tentar ajudar no sentido de fazer correções, inclusive, do esquema, que eu acho que é importante. Vocês vão poder acompanhar essa sessão do seminário e a minha fala, porque eu mandei um PDF para vocês, com algumas anotações e os desenhos Para corrigir? no qual o raciocínio é correto sobre desenhos mal feitos. O que eu quero dizer é o seguinte: como é que trabalha um psicanalista topólogo, né? Ele vai lendo e ele também vai desenhando as coisas que estão lá. Então ele vai fazendo, e eu inclusive deixei um deles que eu fiz o risco, que eu rasurei, para que vocês possam... Você vai atendendo e desenhando ao mesmo tempo, é isso? Quando você está escutando? Não, estou falando quando eu estou lendo. Sim. Quando eu atendo, Analista, né? quando eu atendo um sujeito em análise, eu também anoto e também desenho o que topologicamente está acontecendo. Se, por exemplo, como agora eu estava me preparando, daí uma aluna e orientanda minha, lá do Sul, me mandou um sonho que ela coletou no trabalho dela, né? Então, o que eu vou fazer agora é me encontrar com ela e mostrar como trabalhar topologicamente o sonho dela, que a pessoa apresentou, né? Essa sessão é muito interessante porque o Lacan fala várias coisas. Que capítulo é? É a 16. 16. Né? Ele fala várias coisas ali no começo, está falando do encontro, da sessão que eles tiveram, etc. E ele vai apresentar que o tema do ano seguinte será o da angústia. A angústia, ela está intimamente ligada ao problema do desejo do outro e à questão da identificação. Se a gente for pensar, por exemplo, na melancolia, né, o suicídio, né, melancólico, ele é uma destruição, é um ataque, no sentido freudiano falando, das representações internas, né, uma das coisas, sujeito. Né, e isso tem um caminho de discussão com a questão da identificação. O problema da identificação, Lacan trabalhou de modo sutil a vida inteira e vai terminar no seminário 24. O seminário 24 poderia ser chamado a identificação 2.0. Porque ele inclusive brinca, falei um dia sobre identificação, alguém prestou atenção, né? Esse seminário mais denso que existe, né? E o 24, 25, 26 são, na sequência, seminários extremamente densos, né? Bom, e aí ele vai retomar essa questão, mas não é o caso agora. Eu vou seguir. O problema nosso é a questão das páginas. Quando eu cito lá
a página 238, que é onde eu começo a questão que é importante. Eu creio que para vocês 237. é 237. Tá. Então, tu começa a sessão em que página? 237. Então tá, vocês então pulem da 238 a 240 para vocês, tá? Tá legal? 249 também. É que eu tenho a última edição, tem algumas mudanças, inclusive no texto, que eles revisaram ela. E a gente está digitalizando isso aqui. Quando tiver digitalizado, eu vou passar para vocês aí o PDF dessa aqui. Legal. Até 249, você falou, Beto? Começa qual? A minha começa na 235. Você pediu pra gente pular até onde? No caso, e se for somando 2, é 240. É Né? ali onde começa falando da angústia. É. É no parágrafo começa, posso dizer um certo número de coisas, né? Ah, tá, já achei. Isso aí, isso aí. O Lacan vai situar a questão da angústia com o vazio central, seja ele qual for. O vazio central do Toro, o vazio central da banda de Moebius, o vazio central da garrafa de Klein. Está aqui ele, ó. Esse vazio central. Porém, a questão toda é que esse vazio central, ele está relacionado com o que Lacan vai chamar o outro. Né? O grande outro, no caso. E esse vazio central, na verdade, ele teria uma outra estrutura de um outro tório que o recobriria. Então, até esse momento, o Lacan está encaminhando a questão da relação pareada, binomial, bionívoca, ou seja, vai e volta, entre a demanda do outro, correspondentemente o desejo do sujeito. O desejo do sujeito correspondendo, então, a uma demanda, a uma demanda do outro. Tá? Demanda Acontece que essa estrutura, vamos lá, desejo do outro, é onde começaria tudo, vai corresponder a uma demanda do sujeito. A demanda do sujeito, do outro, Corresponde ao desejo. corresponde ao desejo do sujeito. Então nós temos desejo e demanda, certo? Seria esse o ciclo. Então, aqui, sujeito e aqui, outro. Só que ele também faz isso. Então, se o sujeito tem uma demanda, ela vai se suportar porque há no outro um desejo. Se o sujeito tem um desejo, ela vai se suportar porque há no outro o quê? Uma demanda. Isso é muito engraçado, porque o Lacan poderia começar a fazer uma leitura etológica até disso, não é? Mas ele se recusa a fazer. Etológica. De bem ciência natural, né? Mas ele tem na cabeça dele, apesar de ele em alguns momentos falar sobre etologia, né, principalmente quando vai falar sobre imaginário, né, ele parte do pressuposto de que o ser humano é um animal desnaturado. E é um animal desnaturado em função do surgimento de algo chamado linguagem. E que até está na tradução, está naquele estudo todo desse aluno do Lévi-Strauss, né, que publicou agora no Brasil um livro, a tradução que eu não estou lembrado, né, que ele vai trabalhar as relações entre Lévi-Strauss e Lacan. Tem 2 livros, o primeiro começo e depois a continuação, e é um trabalho interessante. Mas a angústia estaria relacionada com esse problema. E vocês lembram que ele andou passando por um outro problema que chama-se a diferença simétrica, né? Essa diferença simétrica vai estar relacionada com a diferença entre desejo e demanda
a diferença entre o desejo do sujeito e o desejo do outro, a diferença entre o outro e o sujeito, e uma outra coisa muito importante, que se a gente for tomar a sério tudo que ele andou dizendo, do seminário 1 até o seminário 9, com a ideia da alienação. Né? Alienação versus separação. Alienação de uma condição natural do ser humano, nós estamos alienados no campo do outro, o sujeito surge no campo do outro, e a separação como um processo analítico na clínica, no qual a alienação se dá de tal forma que o sujeito está subsumido quase que totalmente no campo do outro. O quadro mais interessante é a neurose obsessiva daí. E a análise produziria uma separação desse sujeito face ao campo do outro, o que seria uma tentativa de separar totalmente. Não é possível. Nessa tentativa de separar totalmente esses dois campos, né, possíveis, é que vai estar a fricção do objeto que vai ser o elemento central da angústia, o tal do objeto A. Né? Mas aí esse objeto A tem algumas características muito específicas. E ele ainda não está exatamente falando, ele está começando a falar objeto A. Ele está começando a introduzir a ideia de um objeto A. E ele introduz nesse seminário, mas ele começa a relacionar com outros elementos. Ele fala em coisa, com C maiúsculo. Quando ele fala em coisa, com C maiúsculo, são dois termos que ele está evocando aqui. Que é o termo coisa em Heidegger, né? E o termo coisa em Kant. Então eu vou só fazer uma observação sobre uma coisa que a gente já discutiu, eu acho que foi no bom tempo, acho que foi ano passado ou esse ano. E o Freud também. Sim, é que Freud é Kant, né? Não é Heidegger, né? Isso. É o seguinte, quando Lacan vai em alguns momentos nesse seminário dizer que ele discorda do Kant em relação à estética transcendental e que ele faria outra coisa, que é algo muito forte, né? Ele está se referindo a uma questão muito importante. O conceito de estética transcendental em Kant não é o conceito popular que nós temos de estética. É um conceito que diz, mais ou menos, de modo simples, o seguinte: toda e qualquer possibilidade do conhecimento está fundado a partir de dois vetores, vamos falar topologicamente, dois eixos, dois vetores a priori, que são tempo e espaço. E o Lacan vai discordar da ideia de espaço. Ele não vai exatamente discordar, ele brinca com isso. Porque a gente não pode exigir de Kant que Kant tenha a noção de espaço que Lacan tenha, ou que os topólogos do século XIX tenham. Kant tem uma concepção de espaço que é euclidiana e vai até Desargues, né, que é Descartes, etc. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas criticam Kant, elas estão sendo tecnicamente malvadas, né? Estão se aproveitando, sabe? Na realidade, o que o Lacan está fazendo é seguir o pensamento de Poincaré. O que os intuicionistas fazem é corrigir Kant com todos os elementos da matemática topológica depois de Kant. Então, o espaço não está dado a priori do mesmo modo, porque nós temos N dimensões, temos N possibilidades, o espaço é completamente complicado, é curvo e assim por diante, etc, etc. Mas o tempo é aquilo, né? O tempo é um tempo de sucessão. Neste momento, o espaço é assim, no outro momento o espaço é outro, mas não é um tempo de uma sucessão aritmética, mas são estados momentâneos nos quais eu posso observar o espaço e ver que há alguma coisa. Vocês levantam de manhã cedo e se olham no espelho e tem dias que vocês sorriem e tem dias que vocês se apavoram.
Entendem? Então, a superfície mudou, o espaço no qual vocês estão inseridos, né? E isso tudo tem a ver com o problema da identificação, por incrível que pareça. Né? Tem a ver porque essa identificação ela se dá nesse contexto. Nós falamos a última vez que tem porque foi discutida essa questão da letra, ela tocou, né? A Teresa, né? E eu coloquei assim, os topólogos não trabalham com o conceito de letra. Eles não trabalham com nenhum elemento desse tipo. Mas se a gente fosse procurar alguma coisa próxima, a gente vai falar as linhas ou ranhuras na superfície. Os vincos ou dobras na superfície, nesse sentido. Mas isso acho que com o futuro a coisa vai, né? Bom, a primeira coisa então é observar que a angústia vai se dar nesse processo no qual emerge uma separação do outro da coisa. Isso é muito duro. Por quê? Por quê? Como é que é? Da Do outro, coisa, da Da coisa. coisa. O Separa outro o se outro separando do da Grande coisa. ou. Grande ou. A gente pode dizer de uma outra Sim, A gente pode dizer de uma outra forma no português. Do outro face em relação à coisa. Você permite que eu leia a frase? Vai, pode. Ah, tá. No francês? Eu estou sem Não, só para situar todo mundo no debate. Tá. Ele diz assim: não foi à toa que sublinhei tudo aquilo que lembrei. Tá nesse texto, Mário? Está na página 240. Ele está seguindo bem, passo a passo, o texto mesmo, né? Então, olha aqui, ó. Não foi à toa que sublinhei tudo aquilo que lembrei a distância que separa em nossas coordenadas fundamentais, estas em que se devem inserir os nossos teoremas sobre a identificação desse ano. Sobre a distância que separa o outro da coisa. Nem tampouco que, em termos próprios, acreditei ter de apontar-lhes a relação da angústia com o desejo do outro. Eu estava trazendo isso. Você está com uma correção? 240, eu estou com a do... Essa, né? 240. É que as edições são diferentes. Numa edição tem que pular duas páginas. Eu acho que deve ter a última edição. A de 2014. Aí é a página 238. Tá? Obrigada. Isso. A coisa estaria a priori aqui. Entretanto, quando a gente escreve isso ali, já não é mais a coisa, mas é algo como algo que se coloca a partir da coisa, certo? Porque tem o problema do gozo depois, etc. Bom, a questão toda é a seguinte: ela ocuparia esse lugar do vazio central, né? Depois eu vou passar isso aqui para vocês e o meu caderno, que eu esqueci de botar uns desenhos, que eu fui tomar um café e fiz um desenho no meu blog para situar a coisa, né? Desejo do outro, vamos lá. A relação da angústia com o desejo do outro. Este aqui é o nosso toro do outro, certo? E esse aqui seria o toro do sujeito. Ok? São os dois toros. Então, aquilo que nós falamos, dois toros estão abraçados, né? E tem a expressão anulados, não é anelados, porque é um anulamento. Eu preferi essa tradução, né? Apesar de ser um neologismo, que ajuda muito mais. Porque falar em anel vai nos levar para muitas outras considerações que tiram fora do eixo a coisa. Mas no fundo é aquela história assim, não é? É. Mais fácil você ver uma figura assim do que fazer assim. É isso aí. Mas assim você vê melhor do que assim. Isso para ti, né? Então tá. Então para ti isso é bom. Não, eu acho que é bom. Eu acho que é isso. Cada um tem que... E essa é uma das vantagens do raciocínio topológico. A gente tem que raciocinar corretamente sobre figuras ou exemplos mal produzidos, sempre provisórios. Sempre provisórios. Isso é fundamental. Bom,
O que seria o aspecto importante é que esse desejo do ovo, inicialmente a gente pode dizer que ele anda aqui. Essa letra D, Mas não se vê nada com essa caneta. vermelho. Não se vê nada. Põe outra caneta. Então senta aqui na frente, ó. É, porque Não, pra gravando, tá é que a gravando aqui. vermelha não se vê. Ele tá filmando aqui. Tá? Não Tá aparece filmando na aí. filmagem. A Não tem filmagem outra não cor para aparece. fazer a diferença, que não seja vermelho aí? Não aparece na vermelho filmagem. Não faz contraste nenhum. Ah, o Lacan usa o vermelho para isso. Sim, não Se eu for escrever tudo com a mesma cor, vai desaparecer. Não, mas não tem outra cor, é isso que nós estamos Só tem Depois a essa gente põe o desenho, eu vou fazer ele, tá? Tá bom. Porque senão vai... Tá. tem diferenças. As diferenças, elas... O problema aqui é que as diferenças elas vão aparecer quando a gente usa as cores. E aqui na página 242 ou 244, nós temos um desenho que é bom, mas falseio. 254. Nossa, é tudo preto e branco. 242. 244. Depois tem que ler esse café. E aí? Pepi, falar em cores, eu trouxe os meus que eu uso. Ah. Conhece aqui? Conheço. Então isso aqui talvez ajude. Em algum momento pode ser que ajude. O que você Se quer? quiser. Não, mostrar esse anulamento, se vocês quiserem, tá bom? Tá. Então Tá. vai lá, eu mostro. Tem que ter o Ele vai toro, falar, né? é, porque ele tá no toro ainda, mas aqui, isso aqui pra ver o novo governo, o novo quarto, é bem legal. É que ele tá anterior. Ele tá- Ainda não existe Ele isso. está pegando cada uma dessas rodelas e botando numa microscopia do que seria cada um deles, porque eles são vazados interiormente. É, Enfim, é. Bom, o que acontece é o seguinte, esse desejo aqui significa que está por trás dessa superfície, esse é o critério do que a gente usa o pontilhado ou então o tracejado, ele seria um movimento. O desejo não pode ser capturado, a gente pode indicar ele indicialmente. Seria essa coisa. Agora, se esse desejo ele circunda um objeto, é porque o Lacan vai dizer que há uma, eu vou desenhar em preto então, uma demanda que vai se construindo de forma anelar, formando anéis, como aquela mola maluca. A mola é mais... a Mola gente maluca, vê no melhor. caso. Ora, o que acontece aí é que vai ficar sempre um espaço vazio, ela não vai poder cobrir o campo, e esse espaço vazio, teoricamente, estaria um objeto que seria o Dandusen. Se fosse possível recobrir o espaço, seria isso aqui. Vocês estão vendo? É uma esfera. Você está dizendo o interior? Esse aqui é uma grande pretensão e desejo. Existem filosofias organizadas desse modo. A religião tem essa estrutura. O livro do Sloterdijk, em 3 volumes, tem essa estrutura. Esferas, né? Ou seja, não tem como não capturar o objeto. A psicanálise, ela trabalha com essa estrutura, que é uma corda ou então um toro, né? Quer dizer, E é o objeto que é da angústia? o objeto da angústia vai estar aqui. Mas essa bolinha ali verde? Essa bolinha verde seria a outra pretensão, de que o verde corresponderia a uma demanda e a demanda vai construir a superfície, o espessor do toro, né, de forma anelar, que é aqueles desenhos que ele faz. Primeiro ele faz o círculo separado, há uma demanda, aí ele vai construindo. Tem os 2 modos de representação. Aqui a representação é numa serpentina ou no processo contínuo, uma mola, como vocês quiserem. Só que na realidade,
é um corpo maciço, que é o corpo do sujeito, de certo modo. Indo para Freud, sendo freudiano nesse sentido, uma leitura freudiana, né, como Freud vai dizer, como podemos tratar de modo bidimensional algo tão corporal e tridimensional como a nossa querida histeria, quando ele fala para Breuer, né, que ele se angustia com isso. Né? Ele tenta, de várias formas, né, fazer isso. Bom, esse objeto está aqui. Só que assim, o importante considerar é que a demanda, ela vai deixar esse espaço vazio no qual o objeto vai estar colocado. Só que isso... Lembrando que é a mola do toro do outro. Eu estou falando isso. Exatamente. Nesse caso. Porém, ocorre que nesse espaço vazio que ficou, há um outro toro. Há o corpo de um outro toro. Então você poderia falar que a superfície do campo do sujeito é um toro. E a superfície do campo do outro seria outro toro. E seria o óbvio a ser deduzido lógica e matematicamente, topologicamente. Entretanto, o Lacan vai dizer que esse grande outro é uma suposição. E por isso que o grande outro, depois ele vai dizer na página 239 e 241, o outro é e não é. E em assim sendo, ele nos faz perseguir ou seguir nos objetos. E nesses objetos, ele é sempre um vir a ser. O mais interessante é, agora eu vou ir para o toro do outro, e aí vocês vão dizer, bom, mas então eu vou ter esse processo de serpentina no toro do outro, né? Certo? E eu vou ter esse percurso do desejo, né? E no toro do outro, no seu vazio interno, está aqui, ó, o toro do outro, ó. Estão vendo? Vou girar ele, tem o vazio interno também. Haverá um objeto. Você notou esse aí com o toro do sujeito. Aqui, ó. Aqui está o vazio do toro do sujeito, que é ocupado pelo campo do outro. E aqui vai estar esse vazio que eu vou desenhar. Só que corresponde a esse vazio, a esse objeto, o campo do outro. E qual é que é o campo do outro nessa acepção que o Lacan vai dizer? Quem é o campo do outro? A linguagem, o código, o discurso de meu pai, de meu avô, todas aquelas coisas estão aí presentes nisso. Né? Tá bom? Tá. É importante ressaltar que o desejo do sujeito, aquela famosa frase, é o desejo do outro, Isso. ou seja, sem objeto, portanto, porque na verdade o que se almeja é o enigma do que falta ao outro, quiçá serei eu o que preencho o desejo do outro. Então o que se persegue é a condição desejante do outro, é o vazio do outro. Nessa sessão ele vai chamar isso de raiz de menos 1. É a outra acepção dele de raiz de menos 1. Essa parte a gente estava dando no comecinho, exatamente. Mas sem essa coisa de colocar muito bem colocada, que é o enigma. É o enigma, a questão de enigma. Por isso, como você falou também, suposto. Eu vou apagar isso aqui. Mas só antes de você apagar, só uma coisa também que eu queria falar, que essa tem uma temporalidade que eu acho que é irredutível a gente pensar isso sem pensar. Eu penso assim, nesse sentido, gente. A clínica, o tempo, os circuitos e circunvoluções que o sujeito fala para dizer alguma coisa na direção da cura, quer dizer, e ao dizer, e o analista ali, pescando os significantes que voltam, e que voltam, e que voltam, é isso que por fim vão fazendo os pontinhos que perfazem um vazio, na verdade. Isso não tá, esse buraco não está aí a princípio, é construído na linguagem. Ele é feito. E numa temporalidade, que fica uma temporalidade, uma repetição. A repetição tem algo do novo, do diferente, que vai acabar o analista, opa, tem alguma Aquela coisa aí. bola maluca. Tem toda a razão. Só que tem alguns elementos aí importantes. Eu deveria ter falado isso no começo. A gente toma o seminário de Lacan como se fosse um manual. Isso aqui é uma pesquisa em andamento.
Então, assim, nesse momento da vida do seminário, Lacan está tentando pensar a clínica a partir dos dois tóros. Né? E não é de uma forma maniqueísta. Um toro é o analisante, outro toro é o analista. Não, é um dispositivo. Entretanto, ele não vai conseguir. Ele vai começar a dizer que tem problemas nisso. Por quê? O toro é excelente para mostrar a entrada do sujeito no campo do outro. Então, ele tem uma perspectiva ontogenética nesse sentido. O segundo aspecto, que ele é modelar para falar da neurose obsessiva. É um troço assim incrível. Né? O Lacan vai resolver o problema só no seminário 12, problemas cruciais para a psicanálise, quando ele vai se dar conta que realmente o toro é a estrutura topológica do dispositivo clínico. Entretanto, ele tem que acrescentar uma expressão: o toro não orientável. O toro não orientável é a garrafa não orientável, ou o toro desorientado, para dizer, brincando. O toro não orientável é a garrafa de Klein. Que é o modelo que vai usar no 12. E é um modelo que vai continuar até o final. Mas ele não vai abandonar a ideia dos dois toros na questão da análise, porque no 24, na primeira e na segunda sessão, ele retoma isso, mostrando revirando os dois toros. Mas ele está falando sobre o sujeito que sai da análise. Né? Acontece, por que a garrafa de Klein ela é possível e é interessante para essa coisa que você está falando? Porque ela tem duas propriedades muito significativas. Ela tem um buraco que permite a passagem para o interior do toro, né? Ou seja, para o espessor. Né? E o segundo, ela tem uma coisa chamada círculo de revirão, que é um ponto específico aonde os vetores se invertem. E aí é um show de bola, né? E claro que ele vai dizer no 19 que está em toda parte do toro, o que significa que ele faz um movimento, que nem aquelas brincadeiras. Vai ser o ponto também que ele vai se situar lá no crosscarp. Exato. Mas aí é só o sujeito, entende? Não, então, acho que vai ser onde tem inversão. Eu não queria adiantar tanto. O crosscarp é uma figura, é um objeto topológico usual. Ele não é não usual. Ele não é unilátero. Ele tem dentro e fora. Entretanto, você pode traçar um percurso nele não usual. Isso é revolucionário, mas é difícil de mostrar. Eu já fiz isso lá no meu livro, lá, que vai sair ainda. Mas vamos deixar isso para depois. Você colocou bem. Então, o sujeito crosscarp, né? Ou seja, falar do inconsciente, né? A identificação, os dois toros. Beleza, né? Relação à banda de joelhos e tal. Bom, mas assim, ó, eu vou fazer um outro desenho agora, que aí vai ajudar um pouco mais. Porque esse desenho aqui, e nós vamos voltar ao desenho da primeira página da seção 15 depois. Porque quando o Lacan vai falar sobre o desejo como mediana, o falo como mediana, né, o F, e está lá desenhado exatamente. É um meio termo. Nem aqui, nem lá. Nem isso, nem aquilo. Né? Se a gente fica, né, o sujeito humano nasce e vai achando que a mãe tem, né? Até que ele... E aí tem a coisa que a gente estava discutindo do Hans. Né? Vamos lá, eu vou desenhar em azul. Azul aparece? Tomara que apareça. Né? Está lá na minha segunda página do PDF. Tá? Quem quiser acompanhar por lá. Eu vou desenhar aqui o toro. Tá? E aqui eu vou fazer assim, porque eu tenho uma certa volumetria, né? Tá? E nós vamos situar o objeto A aqui. O A. Só que nós vamos fazer uma outra coisa. Aqui a gente vai desenhar um círculo que vai dar a ideia de volume, não é? O
do que é a tal da demanda do sujeito. Ou seja, anelar. Ok? Certo? E aí que é interessante. Como aqui eu tenho um outro tório, eu tenho uma outra propriedade envolvente. Na página 242 e 244 de vocês, vocês têm um desenho que parece o tório com um círculo tracejado. O que o Lacan está pensando na cabeça dele é isso aqui. Estão vendo? Vou botar um preto por cima agora. O que é isso aqui? É o percurso que a demanda faz realizando uma dupla volta. De -1, ainda não é, para +1, agora foi, para o é. Faz esse percurso, não? Aqui, ó. Na realidade, isso aqui é um traçado quando já aconteceu e registra a historicidade da coisa. Então, eu estou construindo o circuito anelar, o tório não existe. Quando eu chego aqui no completar, antes é ainda não, -1. Quando chegou aqui, já foi. A segunda volta está aqui. Desenhado. Mas acontece que o desenho anterior que vocês viam, lembram? Que circulava o interior da alma aqui, o interior, lembra? Esse aqui, autório, e esse aqui, ó. Esse aqui. Ele não dá conta daquilo que o Lacan quer expressar. O que é? Isso aqui, o buraco. O buraco aonde gravita algo. Então, mas através do anelar você faz o buraco, aí que vai fazendo o buraco. Exato. Então, é muito mais Aqui- fácil você entender quando você pega aquela mola e você vê que a mola vai constituindo o buraco. Entretanto, se eu situo ele no meio, o Lacan começa a pensar, ele apenas tem o percurso. Mas quando ele dá a dupla volta, ele delimita o vazio interior do tório. E o delimitar o vazio interior do tório é essa situação do jogo que ele faz entre o agora é, não é. Por quê? O outro, para ele, sempre vai ser um vir a ser, nunca um... Se os círculos da demanda, a segunda volta não recobre a primeira, quer dizer que ela está fazendo um 8 interior. Ela recobre, Recobre. ela fecha e continua. Fecha Isso é com energia. tá? Tá? Acontece que o Lacan, quando faz isso, faz uma inovação topológica na realidade. O Lacan, que até onde eu passei 6 anos pesquisando esse raio do 8 invertido, 8 interior, e não achei em lugar nenhum. Eu achei depois, já tinha lido isso há muitos anos, mas a gente esquece, mas eu comecei a fazer leituras sistemáticas revisando. O Petitot apresenta isso, mas o Petitot vai apresentar em 1986, Já com baseado em Riemann. Ou seja, essa aqui é a ideia, o espaço se curva sobre si mesmo. Isso é o que a gente deveria entender. Quando eu tenho 8 interior, eu tenho pelo menos 3 coisas. Eu tenho Gauss, Euler dizendo que é uma curva, que é o desenho, deslizamento da mão no ar. Eu tenho o Riemann, dizendo que o espaço se curva sobre ele mesmo, a autopenetração,
né? O atravessamento das coisas, e nós temos essa propriedade de que o sujeito só pode vir a existir dentro do campo do outro, como uma função do desejo do outro. E é por isso que ele vai dizer que o tal do menos um, que é essa relação toda, é o produto de meu desejo pelo desejo do outro. E isso incide numa falta. Qual é a falta? Aqui. Sempre vai ter um para-além do espaço. Os sujeitos humanos mais habilitados para se dar conta disso são as mulheres, porque são os únicos sujeitos capazes de portar a vida dentro de si. Nós, machos, não temos essa capacidade. Se for pensar no tacão, as coisas como eu estou dizendo, né? Não acompanhei a última frase. É uma resistência, né, nossa. Nós machos, nós resistimos a olhar para essa condição. A mulher é um enigma para nós, por isso. Não é só o gozo da mulher que é um enigma para o homem, mas também a capacidade da procriação. Por isso que nós temos, o Mário andou falando sobre isso já, essa coisa da transexualidade, né? Na discussão. Imagina! Nossa, isso aí. Eu não quero entrar nesse assunto. Isso aí vai dar um pano para manga, porque de verdade, nessa coisa da transexualidade, você está pegando a materialidade da coisa do corpo. Não, é duro. Porque o que é a placenta? Acho que está indo às vias de fato disso, não é? De ter um Também. vazio onde alguém advém ali. O Lacan vai falar. Exato, é. O objeto A é o resto da placenta, que é essa parte de mim que se separa, né? Tem vários momentos que ele vai entrar nessa discussão. Eu achei muito interessante porque ele vai tocar nesse ponto fazendo um gracejo. Ele faz um gracejo que é muito esquisito. É na página 243, segundo parágrafo. É 243? Quando ele vai falar. Na minha 241, na tua 241. Quando ele vai falar do louva a Deus. É, louva a Deus. Ele vai falar do louva a Deus, é um dos momentos. É isso aí. Ele vai falar do louva a Deus. E o Lacan é muito engraçado, porque ele vai falar, não, tem a louva a Deus, olha só. Ele evoca o quarto chinês. O problema lógico do quarto chinês. Espero não precisar entrar nisso. Aí ele põe um gafanhoto lá dentro. Já começou. Mencionou agora aí. Não, um gafanhoto lá dentro. Quarto chinês? Não. Põe gafanhoto aonde? Só isso? Num quarto. Num quarto. Fechado. De 3 metros de altura. Né? E ele diz assim, e lá estou eu, disfarçado de gafanhoto, macho, e eu tenho 1,75 m, mais ou menos a minha altura. Ó. O Lacan não tinha 1,75 m. Não? O Lacan era baixinho. Era baixinho? Né? Eu ouvi falar que ele era alto. Todo, claro, para nós ele é um gigante, né? Freud para nós é um gigante, mas Freud era assim. Né? Tanto é, eu acho tão legal que isso ele faz propositalmente falando no seminário, e todo mundo fica assim. Né? O Aldoísio me contou uma vez, né, essa história, né, que ele viu Lacan como um sujeito grande lá no seminário e tal, e um dia ele chegou perto e ele ficou assustado, porque o Lacan era baixinho. O Lacan estava com um terno cor-de-rosa, um chapelão, uma coisa assim, parece. Mas pensem o que isso representa, né, na coisa, né? Que é essa relação da diferença simétrica ao qual nós estamos como sujeitos humanos e dentro da questão da identificação e da sexuação situados, né? Então ele vai falar depois da inveja do pênis, né? Vai estar relacionando isso. Bom, por quê? O sujeito, eu não sei o que sou como objeto do outro, do grande outro, né? Nós vamos outro aqui,
mas eu o tempo todo o grande outro, né? E não me encontro como objeto do outro. Eu saio fora dessa... Então, na realidade, a gente só vai estar trabalhando com um toro. Um dos toros, né? E o outro sempre vai estar sendo suposto. Agora, olha, tem um aspecto aqui, que é importante, eu acho que você falou do 241, eu não achei louvo a Deus, mas a angústia é quando o sujeito se vê na premência. Hã? Está no 243 para 244. Não, ele falou 241, porque eu estou com outra edição. tá. É que a questão da angústia besta para chuchu, sabe aquele pedaço? Que, assim, acho que vale dizer que a angústia é quando o sujeito está na premência de ocupar realmente, de realizar o objeto, causa do desejo do outro. Ou Isso seja, é onde muito falta, angustiante. falta. É uma Nesse revisão momento, em falta, Freud, falta. porque não é angústia como falta, Claro, sinal. pelo contrário, onde falta, é presença falta. do Onde fica a objeto, presença. falta, É. exato. Que não existe. Exato. O que é a possibilidade do advir como sendo, como é, o que não é. Então, tem uma coisa aqui, ó. Então agora a gente está situando este 8 invertido como o desejo do sujeito. O percurso da demanda que indica o desejo do sujeito. Certo? Aí nós temos um problema, porque ele vai envolver o vazio interno do toro. E no vazio interno do toro, nós temos uma outra coisa. Eu vou usar o preto. No vazio interno do toro, nós temos um outro percurso, que é o da demanda do outro. Banzai. Né? Entenderam? Essa tal da correspondência. É porque os dois estão se roçando mutuamente. Mas também há demanda e demanda, claro, né? São superfícies. Mas o desejo está para além da superfície. O desejo é a transformação, a transformada, como se diria, da superfície em todo o percurso, no caso. E o Lacan está, aqui está passando o toro do outro. E nesse vazio. Olha, é tão interessante porque o Hans vai perguntar. Quando pega lá a câmara do pneu, no interior da câmara do pneu, as duas seguintes, quer dizer, são dois pneus, são duas câmaras. Uma dentro da outra, né? Isolada. Então, mas o desejo já tinha situado no interior da câmara. Porque esse aqui fez assim, O Hans vai perguntar para a mãe dele: mamãe, você tem pipi? O que ela vai dizer? Perfeitamente. Perfeitamente, claro. Né? E aí ele vai criar uma lógica. Essa criança, segundo o que Freud consegue mostrar, consegue, mesmo num processo de máquina de adoecimento, nesses dois momentos que a mãe... Primeiro, ela diz: eu tenho a coisa, né? A coisa. Entenderam? A coisa. Segundo, tira a mão daí, senão eu vou mandar cortar. Ameaça. Apesar disso, o Hans vai conseguir, pela sua estrutura de fantasia, criar uma teoria abstrata e começar a lidar com isso. E essa teoria abstrata, porque o pai era educadíssimo do ponto de vista da psicanálise, né? E fazia controle com Freud, vai conseguir levar o menino a fazer a travessia desse fantasma. Ora, o interessante é que o Hans não só faz isso, mas adianta elementos da teoria psicanalítica para Freud. E outros para a matemática também, né? No caso, né? Olha só, a gente num momento na vida sempre passa por esse famoso estágio, que é o das propriedades, que é uma lógica do ter, que eu chamo de teoria animista. O Freud vai falar no Totem Tabu, né? Extremamente importante, né?
Ou seja, daí eu fico brincando, né? Quando Hans fala sobre a teoria animista na locomotiva, porque ele vê a locomotiva parar e ele vai... Aquele jato d'água que sai. Exato, é o vapor. Aí ele, mas onde está o pipi? Ora, todos têm pipi. Aí ele se dá conta de que o cavalete não tem pipi, a cadeira não tem pipi, a mesa não tem pipi, mas a locomotiva tem, porque ela é animista, ela parece que está viva, se move, né, assim por diante. E aí é interessante, porque essa questão que Hans vai colocar, que é a relação entre os com pipi, o universo daqueles que têm pipi, e o universo daqueles que não têm pipi, que está por trás dessa lógica da inteligência artificial e dos ciborgues. Quando a gente, ou seja, eu construo uma máquina e ela vai ter pipi e ela vai ter vida. Ter vida é ter pipi, né? Ou seja, vai ter uma máquina de pipi, de fazer pipi. Vive Macher, né? Como é que está na tradução? Faz pipi. É uma máquina, é uma máquina. É interessante. Se pensar como máquina, o conceito de máquina, aí fica fogo. Bom, Mas então aqui... Como é que você articulou isso? Eu também não entendi a articulação que você fez. Porque assim, ó, o caso Hans, no Seminário 9, é um caso extremamente importante e ele sempre está retornando, porque é o problema da neurose obsessiva. Né? Essa relação entre ter ou não, porque é a relação pareada com o ser ou não ser, né, do outro. No campo do outro, tu discute o ser ou não ser. No campo do sujeito, tu discute o ter ou não ter. As propriedades, que é uma lógica aristotélica, na verdade, as propriedades são dos entes. Dos entes. E esse atributo ontológico fundamental é do ser, que é o outro, que somos nós, de certo modo, porque nós somos simulacros do outro, e assim por diante. Né? Entendeu? Tá. Bom, aí ele vai entrar como um problema. Tem um problema aí, nisso tudo, que ele ainda não tinha exatamente abordado, né? Que é o problema do falo, na página 217 ou 219. E ele vai dizer que o falo é um médium. Aí, para ver topologicamente, médium. Medium. É, uma mediana. Ah, bom. Médium. Ele usa essa expressão. Tá. Né? Na lição 15, O médium, ele fala na página O 240. médium, Ele fala aqui na página 245 da edição antiga. é. O médium, vocês vão encontrar na página 217 ou 219, no primeiro esquema que está aqui. Que eu mostrei. Você permite que eu leia isso aqui? Pode ler, lê. Que esclarece bem isso. Claro, você que é o chefe aí, do seminário, você estou falando ou colaborando. Então, no ponto em que estamos, esse desejo eu mostrei a vocês da última vez, como incluindo, primeiramente, necessariamente na demanda do outro. Fechou? Não. Não. Peraí, lê de novo. Falaram? Então, Começa o parágrafo, começa assim. Achei. Ele vai ler o Não, parágrafo. vou ler de novo. Então, Então, no ponto... Lê para nós, então. não, desculpe. Não, deixa eu ler, não, eu prefiro ter Não, mas ele é mais bonito que eu. Ai, ai. Então, no ponto que estamos, esse desejo, eu mostrei a vocês da última vez, como incluindo primeiramente e necessariamente na demanda do outro. Aliás, aqui, o que vocês encontram como verdade primeira, senão o comum da experiência cotidiana? O que é angustiante, quase que para qualquer um, não somente para as criancinhas, mas para as criancinhas que todos somos, é o que, em alguma demanda, pode bem esconder-se desse X impenetrável e angustiante,
por excelência de que o que é que ele pode estar querendo aqui. Então é a questão do que o outro quer. Não é? Aí ele diz assim, o que a configuração aqui demanda, vocês podem ver bem, é um médium entre a demanda e o desejo. Né? Pensa mediano dos dois. Exato. Só que esse médium ele tem um nome, chama-se falo. Não é isso que você vai ver. E por isso que o pênis é o melhor representante plástico do falo. Ele está sempre entre o ser ou não ser, assumindo a posição do ter ou não ter a propriedade de se mostrar. O que é a propriedade? De se mostrar, ficar ereto. É se transformar no... Ele é topológico, né? E por isso que, né, tem essa coisa que parece extremamente significativa. E sendo colocado como significativo, ele abafa algo muito mais significativo, que é o tal do gozo do objeto, ao qual a mulher tem acesso. O Mário falou há dois encontros atrás sobre o Tiresias. Lembram? Quando o homem vai e é condenado a viver como mulher e retorna, ele sabe tudo. E aí ele fica fodal. Ou seja, antes ele não era nada. Ele era apenas um simulacro. Ele vai conhecer o gozo. Conhecer o gozo feminino, né? Quer dizer que era 10 vezes, né? Você multiplica o gozo por 10, você tem uma ideia. Que é o da mulher. E por isso que todas as disfunções eréteis são uma prevenção contra esta atitude invejosa do homem. Né? É muita areia pro meu caminhão. É muito legal. E aí ele vai discutir uma série de coisas, né? Assim, ó, a lei do falo ou a lei do pai, né? No centro, vai estar no centro da coisa. Então, se vocês forem até aquela página lá, que é a página da seção 15, a inicial, que é a página 217 ou 219, vocês vão encontrar o falo na mediana de um daqueles círculos que eu desenhei, entenderam? Ou seja, ele está no ponto central da geração dos círculos. Né? Mas ele não consegue ficar no centro do buraco do tórax, porque ele não é um objeto. Ele vai estar sempre ao redor. E é por isso que eu, na aula passada, na última vez, eu trouxe o Euclides, porque aí dá para entender, porque é sempre um desvio. Eu falo sempre lá nessa perspectiva do desvio. Qual é o desvio? Tem dois. No PDF, eu coloquei a questão. Deixa aqui. E fiz um acréscimo do que eu escrevi aqui, que é na página 243. Esse desejo incluso na demanda do outro. Em qual desenho está aqui? Do desejo É o incluso. terceiro desenho. Está aqui, É o ó. terceiro? Tá? O desejo incluso na demanda do outro. Aqui está no buraco central a construção da demanda do outro. Então a demanda do outro produz no sujeito falante um vazio. Um vazio que vai obrigá-lo a sempre trazer algo de novo. E aí então vai abrir a porta para a teoria do significante. Né? Acontece que são 3 elementos aí presentes. O falo, ou fio, ou fisão, vão estar no centro da questão da transferência para Lacan. Ali está escrito no campo do desejo, mas está escrito desenho, que foi o corretor. Tá? No campo do desejo. Qual é o desejo?
que no final... Lá está escrito desenho, né? É, mas é o corretor. Essa praga. No campo do desejo. E o terceiro é que ele é sempre a mediana entre o que foi dito antes, o desejo do sujeito e o desejo do outro. O que é mediana? É isso que eu ia dizer também. Mediana é isso aqui. Mediana é o 50. Ó, Que eu saiba. aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho a mediana. Ah, É um médium, né? Médium, mediano, para não dizer em latim, né? Tá? E a mediana vai estar na banda de muebles. A mediana é o circuito central da banda de muebles. Ó, e tudo isso para ele vai corresponder ao que se chama a dialética da castração. Uma passagem transicional, tornada estrangeira, vai corresponder ao outro, a demanda do outro, pela lei. Daí vem a coisa da libra de carne, ele vai citar de novo, que é o que ela trabalha, né? Mercador de Veneza, tá? Já fez uma belíssima Ou seja, organização, né? esta Ela é libra de história. carne, ela está relacionada com aquilo que foi falado antes pelo Mário, por mais alguém, Mas a pela libra de cena. carne também a gente fala para fenômeno psicossomático. Exato, A claro. gente paga com a carne. Exato. Mas tem tudo a ver, tá tudo. Só que são modos diferentes de manifestação do Dasein, entendeu? Isso, essa que é a grande coisa. O Binswanger tem razão no texto dele em descrições, mas os fundamentos é que estão errados. Né? Então, é a calção que segura. Não, o próprio Heidegger, por origem. O Heidegger sentou o pau nele pra caralho, né, por causa daquela tese. É a calção que designa o que se manifesta como desejo. Então, aquela parte que eu perdi, que estava em mim e com o outro, que é a calção de meu desejo. No interior do círculo da demanda. Do outro. Tem que acrescentar. Que é do outro. E tudo isso aí vai gerar o tal do dom, que é aquela coisa que vai na 245 ou 247, ele dizer uma frase que é maravilhosa, algo assim, mais ou menos isso. A histérica vive sua relação com o objeto, fomentando o desejo do outro por este objeto. Pensem nisso. Vive a sua relação com o objeto, fomentando o desejo do outro por esse objeto. Mas não é possível. Quando vai se chegar, vai embora. Isso na 245, né? É bem Dora, né? Mas tem um analista lá. Um analista que está escutando e faz precisas intervenções e produz com isso a possibilidade do deslocamento e ela ter sonhos e analisar esses sonhos. Né? Então, ela não só é colocada no lugar de objeto de troca, né? Levi-Straussiano, né? Eu te dou essa, eu pego a tua. Né? Mas ela também é capaz, por causa da análise que ela faz com Freud, de ter o sonho do lado e falar Vortrieb, né? Vestíbulo, lembra aquele, né? Ela está no sonho, tem a floresta e tal. Né? E aí quando vai no alemão, tu vê exatamente as coisas. É o lugar onde os trens entram, é também o vestíbulo da casa, mas também a porta de entrada sexual onde o trem vai entrar, né? Aquela coisa assim. E aí ela
ao invés de fazer o percurso, que não é longo, é 2 quilômetros, né? E ela diz, a cabeça, é longo no sonho, né? Aí eu vou enfrentar. E ela enfrenta no sonho o cara, mas não cede a ele, né? Aí ela consegue começar a sair. É que nem a girafa amarrotada, né? Do Hans, né? Que é maravilhoso. Né? Então essas são as partes que tem, né? Então, um outro desenho que a gente pode fazer para expressar isso que foi dito é o seguinte, que é um desenho muito curioso. Se vocês quiserem eu faço ele aqui. É aquele quarto que está ali? Não, tem mais. A senhora está na lista ela está na lista do WhatsApp? Maria Tereza tá. Ah, Não, Maria Tereza. não, é a senhora. Não, Ah, tá. não. Eu ia mandar uma animação, mas aí eu pensei, manda a animação, alguns vão ver, outros não vão estar, né? Daí, né? É o Tem que seguinte, mandar para vocês, assim. nós vamos desenhar de um jeito a demanda do outro, tá? Aí começa a Certo? se entender. Isso aqui seria a demanda do outro. Você sabe que se eu continuar, eu faço um